Bom, pessoal, a primeira vez então que eu me dei por conta da importância da filosofia foi já quando eu estava nos bancos universitários, iniciando estudos na faculdade, e eu me deparei por conta, recém tínhamos acesso à internet, começamos então a ter acesso à internet, mal e mal sabíamos como pesquisar na internet, e de repente, numa pesquisa incipiente, eu me dei por conta de uma pirâmide. Eu achei, que pirâmide louca, essa pirâmide muito interessante. Tá, beleza, achei que alguém tinha colocado ali, não dei muito valor, e com o tempo eu fui observando que essa pirâmide pertencia realmente a um estudo feito por não exatamente um filósofo, mas por um psicólogo. Esse psicólogo é chamado de Abraham Harold Maslow. E esse psicólogo, ele teve uma abordagem única, diferenciada de todos os outros psicólogos na época, que, se preocupavam basicamente em pacientes normais ou patológicos, em estabelecer o que era, um padrão de normalidade, o que era psicopatologia. E esse psicólogo, o Abraham Maslow, ele se diferenciou muito em tentar, codificar, estabelecer, uma hierarquia de necessidades do ser humano. Então, em vez de ficar pensando em determinar padrões do que era normal, o que era anormal, ele então desenvolveu um estudo baseado nas necessidades do ser humano. Eu achei muito interessante, porque favoreceu uma autoanálise. Eu observei entendi que era psicologia, o estudo do Abraham Harold Maslow. Eu entendi isso, mas eu observei que tinha um mecanismo de pensamento muito forte ali, de raciocínio muito forte. E esse, o mecanismo desse raciocínio me levou então a pensar em filosofia e entender o quanto a filosofia era importante dentro da psicologia. Da mesma forma que estudarmos fisiologia humana, era muito importante dentro dos estudos de biomedicina, medicina, quiropraxia, fisioterapia, em geral na área da saúde. Então a fisiologia é muito importante para embasar nossas técnicas, nossos procedimentos, entender o funcionamento do corpo. E a filosofia é extremamente importante para a clínica da psiquiatria e da psicologia. Eu observei esse fato e realmente isso me atraiu muito. A filosofia passou a me atrair muito, por, ela promover o entendimento dos mecanismos na nossa psique. E isso eu achei bastante interessante. Então, segundo o Maslow, nós vivemos, o ser humano ele possui necessidades. Então, essas necessidades elas se classificam em necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e de autorrealização. Então, essas necessidades fazem com que o ser humano não consiga construir de fato a casa pelo telhado. Então nós precisamos primeiramente das necessidades básicas para viver, como comida, água, sono, repouso, intervalo para trabalho, intervalo para descanso, conforto físico em geral. Então nós precisamos de coisas básicas, considerando até o sexo como uma necessidade fisiológica. Tá? Depois disso nós entramos num segundo nível hierárquico, que é a liberdade, segurança da violência, ausência de poluição, ausência de guerras, trabalho seguro, remuneração e benefício, permanência no emprego, etc. Então isso a gente considera segurança. Depois disso entra um terceiro nível, que significa o da relação social, onde aí sim nós conseguimos verdadeiramente estabelecer o conceito de família, amigos, grupos sociais, relação com a comunidade, amizade das pessoas, interação com clientes, amizade no local de trabalho e assim por diante. Depois dessa relação social que nós conseguimos ter estima, gostarmos de nós mesmos. Então, isso a gente tem então a necessidade de ter aprovação dos nossos amigos, aprovação da nossa família, reconhecimento da comunidade,
né, reconhecimento, responsabilidade, orgulho, reconhecimento, né, digamos, da nosso trabalho como profissionais. Então, e somente após esse nível de estima, nós alcançamos o nível de autorrealização. Então, observando todos esses níveis, né, onde que na autorrealização é que nós conseguimos de fato sermos verdadeiramente sinceros. Somente lá no topo dessa pirâmide a gente consegue ser 100% sincero, que a gente consegue então, digamos, promover o nosso crescimento pessoal, a nossa realização pessoal. E eu consegui entender então que, digamos, o ser humano ele tem um objetivo, né? E esse objetivo eu fui observar depois lá com outros filósofos, lendo a respeito de outros filósofos, que o objetivo, né, nós podemos mencionar, digamos, um filósofo em específico, que era Aristóteles, né? E falamos da ética aristotélica, que é o seguinte: o ético é aquilo que cumpre o seu objetivo. E o objetivo do ser humano é exatamente essa pirâmide, é ser feliz. A autorrealização significa nada mais nada menos que a própria felicidade. Então, pessoal, o berço da filosofia ocidental nada mais é do que o berço da própria civilização ocidental. Então, civilização grega. Em um destaque especial das cidades-estados gregas que desenvolveram melhor a filosofia foram os pensadores de Atenas. Então, nós temos então o contexto de filosofia, se considerando então o estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, sobre o conhecimento, sobre os valores, e o termo filósofo significando amor à sabedoria. E considerando que na época, digamos, de Sócrates, o pai, na realidade, fundador da filosofia ocidental, né, o Sócrates, a filosofia englobava vários estudos, englobava a matemática, englobava a medicina. Então, basicamente, a filosofia era a mãe de todos os conhecimentos. Então, todos os conhecimentos tinham uma base filosófica, somente depois que a medicina foi se desmembrar da própria filosofia. Então, a filosofia nada mais é do que um instrumento de explorar, de desvendar, de compreender o mundo das ideias. Esse mundo das ideias, então, ele tem algumas características, digamos, peculiares. Então, vamos lembrar então do episódio onde Arquimedes tinha como um dilema muito importante, a pedido do rei, descobrir qual era o volume da coroa do rei. Talvez por uma certa desconfiança dos ourives de estarem furtando parte dessas joias, ou, né, na manutenção dessas joias. Então foi delegado a ele descobrir qual era o volume da coroa do rei. Então ele um dia, tentando desvendar isso, quando tomava banho, simplesmente veio, né, um insight. Quando ele estava tomando banho, ele então teve simplesmente, digamos, a intuição, o pensamento, a ideia, o estímulo foi dado a ele de alguma forma, e ele disse: Eureka! Então descobri como então determinar o volume da coroa. E ele então compreendeu que bastava ele, digamos, mergulhar a coroa num recipiente d'água e observar o quanto da água se deslocava. E, digamos, o volume de água o volume da coroa era correspondente à quantidade de água deslocada naquele recipiente. Então, esse termo Eureka então ficou assim bastante conhecido, né, narrado na história, mas ele revela, digamos, um outro termo, né, que a gente pode colocar, que é epifania, que também a epifania tem sua origem na palavra grega epifania, que significa aparição, manifesto, o surgimento de uma ideia, né, de uma ideia ou de um pensamento, que esses pensamentos eles estão relacionados com a interação do nosso, digamos, intelecto, de nosso aparelho racional com o ambiente externo. Né, de como a gente coleta as informações,
de como a gente processa as informações, e isso nos faz ser, então, seres inteligentes com um desenvolvimento que a gente observa ao longo do tempo. Então, assim, a gente pensa muita coisa, né? Como é que os gregos faziam esplenectomia, né? Em atletas, por exemplo, como uma forma de doping. Naquela época, assim, não existia hematologia, não existia uma biologia celular para entender que o baço, digamos, era um cemitério de hemácias, e as hemácias ocorreria a policitemia fisiológica com a retirada do baço, né? Como Shakespeare produziu então suas obras, estando assim tão à frente do seu tempo, sendo que as questões levantadas por William Shakespeare são atuais ainda até hoje, né? E em 18 de setembro de 1895 aconteceu também uma epifania, né, no Ryan Building, onde o Didi Palmer, né, ele teve o insight e realmente desenvolveu o ajuste quiropráxico e a própria quiropraxia. Então, são fenômenos que existem, né? Então, eles são derivados da interação do ser humano com o ambiente e baseado na experiência empírica, né? Experiência empírica que hoje em dia é algo, em tempos de prática, baseado em evidência, é algo tão, digamos, conflituoso na nossa prática clínica. Então, o state of the art, ele está, de fato, relacionado a essa epifania. Então, a criação, o desenvolvimento, ele surge, né, dessa interação do ser humano com os fatos naturais, com a vivência natural, e isso, na realidade, acaba gerando a promoção da ciência. Então, os fatos, o que nós pensamos, as ideias que nós temos, baseadas nessa interação com o ambiente, faz com que a gente depois, a posteriori, possamos então desenvolver a comprovação dessas ideias, verificando então se essas ideias são ou não verdadeiras. Então, o estado da arte, então, ele está muito intrincado com, digamos, a prática quiropráxica ao longo da sua história, da história da quiropraxia. Agora a gente falando sobre filosofia, nós não temos como deixar de mencionar a figura de Sócrates. Sócrates foi o principal filósofo do Ocidente. Na verdade, não foi o primeiro filósofo do Ocidente, mas a gente pode considerar que ele foi o fundador das bases da filosofia ocidental como nós a conhecemos hoje. Sócrates, então, era de origem humilde. Seu pai era escultor, daqueles que faziam aquelas ranhuras nas colunas gregas lá do Partenon, etc., demais monumentos que existiam na Grécia. E ele, então, aprendeu o ofício do pai, mas na idade adulta, então, adotou o ofício de professor e passou, então, a se destacar profundamente, digamos, sendo muito amado pelos seus discípulos, inclusive por Platão, que era, ao contrário dele, de família muito rica e muito nobre, digamos, em Atenas, né, na sociedade ateniense. Sócrates tinha uma peculiaridade que era, digamos, a sua aparência. Ele não era um homem muito bonito, principalmente para o padrão grego. Então, além de não ser bonito, ele era realmente muito inteligente e, digamos assim, um pouco a sua inteligência fazia com que ele adotasse um padrão, digamos, um pouco agressivo com as pessoas no ambiente social. Ele era amado pelos seus discípulos, mas, de certa forma, ele, digamos, seguia a sua ética, digamos, socrática, o seu princípio socrático, o seu modo socrático de trabalhar baseado num argumento racional, num argumento lógico, e se prendia extremamente a esse argumento, e não compreendendo, digamos, outras naturezas do ser humano, inclusive que muitas vezes as pessoas, digamos, falam o que os outros querem ouvir, e ele realmente tinha uma dificuldade
em falar o que as pessoas queriam ouvir. Ele falava realmente, ele era extremamente fiel ao argumento válido, à lógica, ao silogismo. Sua inteligência então ficou cada vez mais destacada. E em uma certa ocasião, um discípulo de Sócrates foi até o oráculo de Delfos, né? Digamos assim, uma vidente, digamos, uma sacerdotisa ali no oráculo de Delfos, que esse oráculo ficava no templo de Apolo. E ela então recebeu o espírito de Apolo, Apolo baixava o santo, era digamos, um terreiro ali da Grécia, né? Ela falava em nome do deus Apolo. E em uma certa ocasião, essa, digamos, sacerdotisa, ela então mencionou que não haveria nenhum homem tão inteligente em toda a Grécia, em todo o mundo conhecido como Sócrates. E, digamos, isso começou a ocorrer toda a Grécia, toda Atenas, toda a Grécia, então chegou ao ouvido do próprio Sócrates. E aí ele então achou que aquilo era um dilema, uma piada, uma gozação, qualquer coisa, né? E ele passou então a analisar todas as pessoas supostamente sábias, desde artistas, atores, políticos, professores, e através das suas análises ele concluiu um fato. Após analisar tantos sábios, ele concluiu que a principal verdade a ser reconhecida pelo sábio é a sua própria ignorância. É entender o limite do seu conhecimento para com a sua ignorância. É óbvio, pessoal, que todos nós somos relativamente ignorantes. Nós temos conhecimentos num pedreiro, num mecânico, que um médico não detém, e vice-versa. E existe riqueza em todos os conhecimentos, existe riqueza. E a ignorância, então, é relativa, da mesma forma que o conhecimento também é relativo. Como professor, então, Sócrates tinha a peculiaridade de não escrever nada. Então, na realidade, ele acreditava muito na questão, digamos, na transmissão oral do seu conhecimento. Digamos, de fato, uma boa conversa frente a frente era o que ele realmente pensava que tinha maior, digamos, relevância, digamos, no processo de ensino estabelecido por ele. E seus discípulos, então, ficavam, digamos, responsáveis ou, digamos, se achavam responsáveis por anotar seus conhecimentos. O Sócrates, né, como eu falei para vocês, que ele era uma pessoa assim que, digamos, além de não ser bonito, era um pouco áspero, né? Ele tinha, digamos, o hábito de desconstruir valores dos seus discípulos com perguntas. Então, as ideias, né, os argumentos, quando não apresentavam consistência, ele procurava, digamos, render esses argumentos, observando suas falhas, sua deficiência no silogismo, com perguntas. Quando, principalmente, os discípulos não conseguiam responder tais perguntas. Como dito, então, Sócrates, ele conquistava um pouco de uma certa antipatia. E com o tempo, então, alguns, digamos, magistrados, né, membros da aristocracia, começaram a achar que ele estava relacionado aos sofistas, que era um grupo de educadores que, digamos, incentivavam de certa forma a rebeldia dos jovens, a falta de respeito, a agressividade, né, em termos aos costumes conservadores da sociedade ateniense. Então ele foi julgado. No seu julgamento, então, ele mesmo fez a sua própria defesa. E ao fazer sua própria defesa, ele se saiu muito bem. O grande problema é que ele, ao fazer sua própria defesa, volto a falar, ele não tentou ganhar a plateia, não tentou ser idiosincrata e falar o que o público gostaria de ouvir. Ele foi fiel à sua ética, digamos, socrática, baseado então no discurso lógico, e de certa forma ele fazia demonstrar o quão inferior era o raciocínio lógico, o quanto inferior era o argumento e as premissas, digamos, desferidas no argumento daqueles que os acusavam. Então ele conseguiu comprovar, de certa forma, a imaterialidade das suas acusações, mas como ele não ganhou a plateia, ele conquistou de fato digamos, a antipatia
do júri, de quem estava julgando ele, ele então foi condenado à morte para beber cicuta. E ele teve então ainda a possibilidade de promover uma pena alternativa, como existia um ritual. Ele, na realidade, digamos, sugeriu um privilégio em vez dessa pena. E isso irritou ainda mais esse júri, e ele, digamos, diante disso tudo, os seus discípulos estavam completamente apavorados. Platão apavorado, todos apavorados. E ele realmente aceitou a punição e de forma bem tranquila e, digamos, de bom grado, praticamente, bebeu cicuta e veio a falecer. Então aqui a ilustração de Sócrates bebendo cicuta e diante do desespero dos seus discípulos que o amavam. Realmente essa situação gerou digamos, um repúdio total de seus discípulos, que realmente eram muito influenciados pela sua inteligência e eram de fato a nova geração de filósofos da Grécia que estava ali surgindo, que realmente ficaram, digamos, estapefados e indignados com a sociedade ateniense da época, que fez com que ele, né, então bebesse cicuta, condenando-o à morte. Aí surgiu então a figura de Platão. Platão, então, de certa forma, usou, digamos, tudo que ele mencionou, ele usava a figura de Sócrates, de uma forma talvez de vingar, ou mesmo de uma forma de se defender, né? Afirmando que o que ele ensinava era o que de fato Sócrates ensinava. Porque ele de fato escreveu, digamos, os conhecimentos, a obra de Sócrates. No entanto, alguns fatos que ele descreveu como se fosse de Sócrates, na realidade os historiadores acreditam que foi originário dele mesmo. O Platão, então, ele fundou a primeira instituição de ensino superior conhecida na história. E essa instituição foi denominada como Academia de Atenas, ou Academia de Platão. Platão, então, foi pai da lógica racional. Então, ele propunha, então, examinar hipóteses entre seus discípulos na escola de Atenas e que essa hipótese então fosse passada à prova de fogo do debate, onde ele aguardava que alguém pudesse então apontar alguma inconsistência ou contradição, para que esta hipótese pudesse então ser excluída e que surgisse uma nova candidata à hipótese para uma dada situação. De fato, ele continuou com, digamos, a trajetória de Sócrates, né? Então ele seguiu a linha socrática, mas os últimos trabalhos, digamos, de Platão, claramente destoavam um pouco do que ele começou no início, desenvolvendo então o mito da caverna, a teoria platônica das formas. Ele dizia que a realidade não está no alcance daqueles que só, confiam nos seus sentidos. Digamos, sentidos como o olfato, digamos, a audição ou a visão. Algumas ideias são somente acessíveis através, digamos, do processo aonde envolve o raciocínio, ou seja, a razão. A lógica, muitas vezes é algo que pode promover acesso a algumas ideias, e não somente os sensíveis, os sentidos. Os sentidos, então, eles podem promover erros clássicos de interpretação. Então, para isso, ele desenvolveu a parábola da caverna. Então, ele conjecturou sobre prisioneiros que estivessem presos numa caverna por toda a sua vida, numa caverna, então fixados de forma a ficar de costas para a abertura da caverna. Então eles não tinham nenhum contato com o mundo externo. E todos aqueles que passavam na frente da abertura da caverna, onde existia uma luminosidade
e essa luminosidade estava nas costas desses prisioneiros, tudo que passava ali entre o fogo e, digamos, aonde estavam os prisioneiros, gerava uma projeção de luz, uma sombra. E isso, digamos, ele exemplificou, baseando a sua teoria de que, digamos, muitas vezes o que nós percebemos não corresponde à realidade, exemplificando o que seria a teoria das formas platônicas. Então, melhor dizendo, cada objeto com o qual podemos interagir ou ver dentro de sua experiência de realidade nada mais é, pessoal, do que uma mera representação da nossa forma. Nós não temos capacidade de ouvir todos os ruídos, sentir todos os cheiros e enxergar todas as ondas eletromagnéticas que compõem a luz, a luminosidade. Então nossos sentidos apresentam limitações. E foi isso que, com essa parábola, com esse mito da caverna, ele quis então exemplificar que os prisioneiros que estavam habituados por, digamos, o contexto, a atmosfera daquela caverna, eles não conseguiam entender o que eram realmente aquelas formas. Eles tinham apenas a projeção dessas formas. Bom, depois de Platão surgiu quem? O discípulo dele, Aristóteles. Aristóteles fundou a própria escola filosófica em Atenas e era, além de discípulo de Platão, descendente de Esculápios. Na realidade, nós podemos lembrar que Esculápios é considerado um proto-quiropraxista. Então, Aristóteles foi o pai da lógica, ensinou a todos, reforçando as ideias de Sócrates, os que vieram depois, dele, a pensar com extrema clareza. Foi o fundador da biologia, ensinou o mundo como observar e classificar corretamente os seres vivos. Foi organizador da psicologia, mostrou à humanidade como estudar a alma cientificamente. Foi o mestre da moral, demonstrou como é possível amar e odiar racionalmente. Foi professor de política, ensinou os governantes a governar com justiça, baseado na lógica. Deu origem à retórica, foi o primeiro a demonstrar a arte de escrever com eficiência. E ele dizia, por exemplo, que, digamos, conforme a ética aristotélica, que a ética estava relacionada com o objetivo de cada coisa. Então, se uma arma ela é extremamente letal, ela é ética, porque a arma é feita para ser letal, certo? Então, tudo que cumpre o seu objetivo é ético. E nós, seres humanos, nas nossas profissões, nas nossas atribuições sociais, digamos até mesmo como seres humanos, nós então temos uma atribuição ética, nós temos um objetivo. Então, se nós cumprimos esse objetivo, nós somos éticos. Então, a felicidade é eudaimonia. A felicidade é um dos nossos objetivos. Nós fomos feitos para sermos felizes. No entanto, essa finalidade, que é a nossa própria essência, necessita de haver uma vida racional. Porque se não houver uma vida racional, se você não sabe por que você está vivo, se você não tem um objetivo, você não consegue, você não pode ser feliz. O homem se diferencia pela capacidade de raciocínio. É isso que faz sermos humanos. O ser humano é racional, possui uma essência social e política. E quanto à política, é fundamental observar que existe a necessidade de observar o bem comum da comunidade, da sociedade. Ou seja, a política ela tem que avaliar a justiça. Então nós temos vários sistemas, possibilidades políticas. Então, se nós temos monarquia, ou tirania, onde um só governa, o monarca ele é aquele que pensa no bem comum. E o tirano, ele pensa somente nos seus interesses. Da mesma forma, o aristocrata, os aristocratas, a aristocracia ou a oligarquia, onde o aristocrata, a aristocracia que está no poder, aquele grupo que está no poder, ele também tem o compromisso do bem comum, ao ponto que o oligarca, aqueles poucos que estão no poder, não tem esse mesmo objetivo. O povo também ele pode desenvolver um sistema
de governo, ou seja, o povo pode estar no poder e pode então promover o desenvolvimento do bem comum. Aí nós chamamos de democracia. O contrário, quando não se desenvolve o bem comum, com o povo no poder, nós chamamos de demagogia. Quer dizer, nós não. A ética aristotélica considera assim quanto à questão política. Isso nós vemos nas associações, nós temos que observar isso nas associações, nós temos que observar isso nos sistemas políticos, digamos, governamentais, empresas, etc. Tá? Nos grupos, na sociedade, nas comunidades e assim por diante. Uma vida racional está baseada no equilíbrio. Tá? Se nós temos excessos, nós saímos da racionalidade. A racionalidade impõe que nossos objetivos sejam alcançados quando agimos na medida certa. O remédio e o veneno se distinguem pela dose. Então a ética determina a boa conduta humana, o bem do homem e de sua vida. Então virtudes e vícios, o que são? Virtudes se relacionam com coisas saudáveis, que situa entre os excessos e a deficiência. As virtudes estão no equilíbrio e os vícios estão nos excessos. Os vícios relacionam-se a excessos e práticas nada saudáveis. Diante do medo e a coragem, por exemplo, nós temos, digamos, o excesso do medo e a falta total do medo. Digamos, o excesso do medo seria o pavor, vamos supor, a covardia. O pavor paralisa, a covardia faz com que possamos agir de uma forma, digamos, vil com os outros, contra o bem comum. E a coragem também. Nós podemos ter coragem, que é uma virtude, e podemos ter o excesso da coragem, que é a temeridade, que sempre trará, digamos, efeitos indesejáveis. A sinceridade é uma virtude em face à falsidade e à indiscrição. Tá? Então, falando sobre a ética, a ética, digamos, nós temos a ética vem do grego, e a moral vem do latim. Então, muitas vezes as pessoas perguntam qual é a diferença entre ética e moral. Tem muita, digamos, diferença na literatura, de acordo com isso. Se nós pensarmos na deontologia, nós temos a palavra código de ética, é um conjunto de regras que nós devemos seguir. Do grego, ética e moral, moral vem do latim, ética do grego. Na realidade parece a mesma coisa no pé da letra, tipo, ethos significa jeito de ser, modo de ser e caráter. Moral, de origem latina, vem de morales, que tem como objetivo tudo que é relativo aos costumes. A ética tem mais a ver com a questão individual, enquanto a moral trabalha com o processo coletivo. De fato, mas todos nós também temos os nossos próprios valores. Se nós substituirmos a moral contra os valores, se nós entendemos como código de ética como um conjunto de leis, nós podemos entender que, de certa forma, como nós constituímos as leis como um código de ética e a moral como valores da sociedade, nós entendemos que a ética, de certa forma, protege os nossos valores, que é a nossa moral. Então os valores da nossa sociedade são protegidos, deveriam ser protegidos pela ética, pelo código, pelas leis, no entanto, pelos regimentos. Nem sempre esses regimentos encontram-se protegidos pela moral. Tá? Então, Eutífron é uma situação bem interessante, que eu acho legal comentar sobre a questão de Eutífron. Nesse escrito, que obviamente não foi, como a gente está falando em ética e moral, nesse escrito que não foi escrito por Sócrates, na realidade, mas contado por Sócrates, ele diz que encontrou Eutífron no pórtico de Archon, Basileus, onde havia os julgamentos lá, onde seria feitos os julgamentos, naquela região da Grécia. E nessa situação, Eutífron comentou com Sócrates que iria acusar o próprio pai de homicídio. Então, esse dilema ético, digamos, homicídio ser uma coisa tão séria, uma agressão contra os deuses, e também, da mesma forma, um pai denunciar o filho, também seria algo
digamos, que feriria a moral, né? O valor, digamos, daquele indivíduo. Então, esse é um exemplo de dilema ético, já que nós estamos falando de ética e moral. Nós temos aí muitos dilemas na nossa sociedade e coisas que nós devemos vencer, coisas que parece que são não desvencilháveis, mas acabam se desvencilhando de alguma forma. Então, é importante entender que a moral ela está relacionada necessariamente com a cultura. Então, cada região, por exemplo, em alguns lugares aborto é normal e em outros, digamos, é completamente descabido fazer o aborto. Então, em algumas situações comer com a mão, em alguns lugares comer com a mão é normal, e outras é uma ofensa. Então, os valores, né, a ética e a moral, elas mudam de acordo com a cultura. Existe na realidade digamos, valores que são incomuns, mas existem também questões que são relacionadas com a cultura, tá? Com os costumes. Então, da mesma forma, coisas que aqui no Sul são muito estranhas para pessoas de outros estados, digamos, lá naqueles estados é algo normal. Então varia muito com modo de vida, né? A ética de cada um, de cada família, né? A moral de cada família e também a cultura relacionada com a própria etnia. Então,